Cuba, economicamente, perde com a saída de Angola? Ganha, porque os gastos que podem significar nossa presença em Angola seriam apanhados. Atualmente causa prejuízo económico a presença de Cuba em Angola? Bueno, todos los miembros del contingente cubano, sus salarios son pagados en Cuba. Mas recebem uma contrapartida do governo angolano? No tienen ninguna contrapartida del gobierno angolano. Ni podría tenerla jamás, porque jamás nosotros podríamos cobrar un centavo por un soldado cubano. Fontes dentro do aparelho de Estado em Angola informaram que nesta fase Luanda paga entre 1.000 a 1.200 dólares mensais por cada militar cubano do corpo expedicionário. Havana recebe em dólares, paga os salários dos militares em pesos em Havana. O governo de Luanda cobre todos os fretes e despesas de transporte relacionadas com a logística da força cubana. Grande parte da alimentação dos cubanos é importada de Havana. Cuba debita ao governo de Luanda despesas referentes a 3 equipamentos e uniformes completos por homem por ano. Havana está fora do circuito comercial dos diamantes de Angola. Contudo, desde 1986 que a amortização da dívida contraída por Angola a Cuba é feita com pagamentos em ramas de petróleo. Cuba controla atualmente o mercado de madeiras preciosas da zona de Cabinda, que processa na serração de Bucuzau, em Mayombe. Madeira de Angola tem sido exibida na Feira Internacional de Leipzig como produto cubano. You've been in office then again for quite some time, and only toward the end of the administration does this negotiation process on Angola and on Namibia really gathers a strong diplomatic momentum. Why the timing? Is it because of the vicinity of elections in this country here? Well, it's a very good question, and I suspect there are several explanations for it. We have defined a structure. You asked what our policy has been, and it hasn't changed. And that structure is to try and resolve the Angola-Namibia problem as part of the conceptual framework, which you know, that there should be independence for Namibia, there should be foreign troop withdrawal, Cuban troop withdrawal from Angola, and there should be internal peace and reconciliation inside Angola. That structure has been defined, it's been articulated, it's very clear, and the parties have looked at it at certain periods with greater interest than other periods. The question is now, why would they be interested? And I think there's several factors. First, the military situation on the ground has demonstrated that there's a stalemate. There's no military solutions. And there could be a stalemate at much higher levels of violence and destruction. So where does that road lead? That was very clear last fall with the fighting in the southeast of Angola, which caused massive casualties and no gains for anybody. Secondly, I think the evolving pattern of U.S.-Soviet relations is a factor here. Is the Angolan conflict and the Namibian conflict for you at this moment a purely regional affair, or do you think it's really an international situation, an East-West type of conflict? I think it's both. I think it's a regional question in which we are negotiating with To which side would you make it pen more? An international East-West conflict or a regional issue? I wouldn't assign a weight to it. What I would say is that the U.S.-Soviet aspect of this situation has been there from the very beginning. This is one of those conflicts that developed at a time of great political change in your country, at a time of a certain pattern of Soviet policy, which we frankly felt was expansionist, exploiting opportunities and power vacuums in the third world. And so it was on our agenda by definition. And as you know, the answer to the Brezhnev doctrine, in a sense, was the Reagan doctrine. Since the summits began in '85, there has been increasingly detailed discussion with the Soviets about some of these regional issues. In the case of Angola and Namibia, they have become more frequent, more intense, and more operational. And we value that discussion because it may help us to solve this problem. I say it may help us. The third factor is the one of timing. The structure that we have put in place is there now and will be there for a while longer. But what happens after our election is a question mark for the other parties concerned. If they want a solution, they better take advantage of the structure which is there.
And take advantage of what time this administration has left. Exactly, exactly. Because if they don't, they are walking into the unknown. Conflito regional e leste-oeste também. Não há dúvida de que quando há precisamente 40 anos o governo sul-africano de então inventou o conceito político de apartheid, marcou o início de um curso de conflito com as democracias ocidentais que prejudica atualmente a correta perspectivação da importância política e estratégica de toda a zona para o Ocidente. Toda a política de desenvolvimento separado por linhas raciais, adotada por sucessivos governantes em Pretória, tem fornecido ao leste a forma mais fácil, barata e eficaz de atacar um dos pontos mais sensíveis da defesa ocidental com argumentos que são irrebatíveis em termos humanísticos. Este é um programa sobre uma guerra, aberta como ela é na fronteira da Namíbia, ou fria e subtil, mas não menos intensa, como ela é na Rota do Cabo. Não restem dúvidas que a Rota do Cabo é um curso marítimo vital para o Ocidente todo. Mercadorias fundamentais para o bem-estar e segurança das Américas e do Ocidente Europeu transitam ainda hoje por aqui. Estatísticas do ano passado indicam que pela Rota do Cabo da Boa Esperança passou 60% do petróleo consumido na Europa, 1/4 de todos os cereais importados da Austrália, 20% do combustível consumido na costa leste dos Estados Unidos. Toda esta importância estratégica fica, contudo, secundarizada, de acordo com o pensamento atual no Ocidente, face aos impeditivos de ordem humanística que inibem esse próprio Ocidente de proteger com vigor uma rota da qual tanto depende afinal. É um ciclo vicioso que só o tempo resolverá. Tempo para a África do Sul inverter toda uma filosofia de existência, para que se levantem as barreiras que as próprias democracias ocidentais levantaram contra o país e que afinal as estão a colocar numa posição de perigosa vulnerabilidade. É desta zona de África que vêm um sem número de matérias-primas vitais para tudo o que representa tecnologia moderna e, adicionalmente, é por aqui também que grande parte delas transita. Tal como os governantes europeus concluíram em 1500, quem controlar o Cabo controla, de facto, uma boa parte do mundo. Ainda hoje é verdade. A segurança atual da Rota do Cabo é agora um exemplo, simultaneamente, do ponto a que se degradou a segurança do Ocidente, numa rota vital, e do efeito demolidor de uma opção política tragicamente errada tomada há 40 anos em Pretória, sobre a qual o leste soube capitalizar até que o cerco à zona se tornou talvez demasiado evidente para poder ser tolerado. Mas os estragos são já grandes. Hoje, a Rota do Cabo, nas quase 5.000 milhas de costa que tem na zona de influência da África do Sul, é patrulhada por 3 submarinos destes, classe Daphne, comprados à França no período pré-sanções. São mantidos em condições operacionais com extremo cuidado, mas raramente conseguem navegar os 3 simultaneamente. Um está sempre em reparações. A África do Sul tentou ultrapassar as sanções desenvolvendo a sua própria indústria de construção naval. Lanchas porta-mísseis extremamente rápidas, mas também de alcance extremamente limitado. E são poucas. Até meados de 70, esta base naval em Simonstown era das mais importantes bases da Marinha Britânica. Mas nem o conservadorismo férreo da Sra. Thatcher se atreve hoje a reativar um acordo que caducou exclusivamente por razões relacionadas com a política interna da África do Sul. Dos britânicos resta toda a tradição naval da Marinha da África do Sul, a Casa do Almirantado, com as características ainda do bom gosto discreto da época vitoriana, com relevados imaculados e, curiosamente, ornamentados com 2 canhões portugueses fundidos em Goa no século XVII. Fica aqui uma das maiores docas secas militares da África, se não a maior, com recordações dos brasões dos muitos navios ali reparados, nos tempos em que o Ocidente ainda se recordava da crise do Suez e de como é fácil bloquear, afinal, canais artificiais. Hoje, só muito discretamente, um vaso de guerra ocidental se aventura a entrar em Simonstown. Mas mesmo assim, ainda acontece, na maior parte dos casos, por necessidade, dado que as infraestruturas da base permitem reparar o que quer que seja em qualquer navio de guerra. Mas claro que é legítimo pôr a pergunta até que ponto é que a rota
do Cabo é realmente importante em termos da geoestratégia, geopolítica atual. Há muita gente que contesta que esta rota tenha atualmente a importância que já teve. Para ilustrar isso bem, eu creio que a história de Dita Gerhard conta tudo, fala praticamente por si. Comecemos por 1960. Dita Gerhard era um subtenente na Marinha da África do Sul, muito jovem na altura. 1984 era Comodoro, que é o posto equivalente mais ou menos ao de brigadeiro no Exército. Portanto, uma alta patente. De 1960 até 1984, Dita Gerhard foi um agente do KGB infiltrado aqui, em Simonstown. Foi detectado, foi condenado à prisão perpétua. Ele e a mulher fazia parte de todo este esquema, levava as mensagens para fora e durante, portanto, mais de 20 anos manteve os soviéticos perfeitamente informados de tudo o que se fazia aqui em Simonstown, de todas as operações que eram conduzidas aqui. Importante ou não a Rota do Cabo? É a pergunta. Resposta talvez suficientemente importante para os soviéticos terem colocado aqui com grande trabalho uma topeira, como se diz na gíria de espionagem, e mantê-la aqui ativa, provavelmente a grande custo, durante mais de 20 anos, para saberem exatamente o que se passava com esta rota. Mas é na patrulha aérea da Rota do Cabo que se sente simultaneamente toda essa importância da zona e o grau de pobreza de meios disponíveis para assegurar a vigilância. Um Shackleton foi uma maravilha da técnica na Segunda Grande Guerra. Avião de enorme autonomia, ideal para longos voos de patrulha oceânica, foi uma maravilha da técnica. Hoje é uma peça de museu. Os Shackleton patrulharam a Rota do Cabo durante décadas. Hoje só resta um. Mais resistente ao tempo e ao avanço tecnológico é o DC-3 Dakota, que ainda voa, com o pormenor irónico de muitos dos pilotos na solitária Rota da Patrulha do Cabo serem filhos de pilotos que voaram estes mesmos aviões na Segunda Grande Guerra durante o cerco de Berlim. Os Dakotas são também primorosamente mantidos em termos mecânicos. Foram equipados com radares que estão muitas gerações desfasados do atual equipamento de vigilância utilizado para fins militares. E é com este material que a Força Aérea da África do Sul fiscaliza os gigantes dos mares que o Bloco de Leste faz regularmente dobrar o Cabo da Boa Esperança. É um desafio que é galante, que é sem dúvida picaresco, mas que dá também uma imagem real e que não é unicamente do desnível entre as forças sul-africanas e as soviéticas. Mas mais frequente, de facto, uma ocorrência quase diária é a detecção das eternas frotas pesqueiras soviéticas junto às costas da Namíbia. O procedimento de rotina é sobrevoá-las, identificar a nacionalidade delas, não necessariamente entrar em contacto rádio com elas, mas, se possível, entrar sim, e em caso de serem embarcações consideradas suspeitas, tirar-lhes as características e fotografá-las na maior parte dos casos, que é isso que neste momento este avião está a fazer. E vai chegar no nosso campo de visão o navio-mãe desta esquadra soviética, de resto com uma pequena traineira atracada junto, duas traineiras atracadas, obviamente a processarem o desembarque do pescado. Provavelmente para a tripulação das traineiras e do navio-mãe o facto de estarem a ser sobrevoadas por um avião militar também não lhes deve causar assim grande surpresa. E há um aspecto extraordinário, esse é o do tempo de estar aqui francamente favorável, não só para filmagens como para a faina da pesca ali embaixo. Esta zona é conhecida de resto pelo mau tempo, pela frequência de nevoeiros, mas a riqueza da área em pesca atrai aqui flotilhas de praticamente todo o mundo. As traineiras soviéticas são em si navios com uma possante capacidade de vigilância eletrónica capaz de penetrar comunicações em terra. Acidentalmente, a potência destes mecanismos foi sentida pela câmara da RTP
cuja gravação foi afetada quando sobrevoámos a baixa altitude uma delas. E claro que há o aspecto não menos curioso de não ser raro marinheiros soviéticos serem tratados em Windhoek, capital da Namíbia, no Hospital Central. Há em regra 1 ou 2 por mês, disseram-me, o problema é percebê-los. Havia um fulano que falava russo, mas foi-se embora. But there's a new element also, which is an offer by the Soviets to be a guarantor of a peace process in Angola, and of a Moscow suggestion also of a linkage now between the South African withdrawal from Southwest Africa, Namibia, and the Cuban withdrawal from Angola. This was commented by your department as being a breakthrough, am I correct? No. No, my department could not have made that comment because I do not think it is a breakthrough. My department is not allowed to make comments with which I do not agree. It was reported on the local press. Well, let me just make that very clear to you. In any case, it is not my point of view, and I do not think my department did so. It might have been some distorted news report. My opinion is that it is an interesting development, no more. It is an interesting development, but we must first study. Number one, what exactly did Deputy Minister Adamishin said? Secondly, what was the interpretation he himself would give to what he said? And it's not for us and outsiders always to start interpreting leaders in the Soviet Union opinion. They've got to prove what they mean in practice. That's the way we live. You've got to prove in practice what you've stated publicly. It's easy to talk, but money buys the whiskey, we say. Now, as far as I'm concerned, it is interesting. It is a new development, I believe, if it is correct that he was correctly reported. And if it is correct that he, that is the Soviet Union, would now support Cuban withdrawal, South African troop withdrawal, and then in that situation which would arise after the withdrawal of both Cuban and South African troops, that they would then also support national reconciliation between UNITA and the MPLA. If that is the import of his words, naturally that is a breakthrough. But as at the moment of talking to you, I have no firm evidence to say that. Would you be prepared to assess it personally with a meeting with the Soviets, for instance? Of course. Of course, we're prepared to talk to any government in the world. South Africa is not frightened to talk to governments. We have a case. We have a cause. We're a regional power in Southern Africa, and there's going to be no solution without us. Whether the world hates us or not, there is going to be no solution without South Africa. But there will also be no progress without South Africa. Mr. Broder, at this very stage, are you optimistic that a peaceful solution can be found for the conflict on the border of South Africa? Well, that depends on the sincerity of the Angolan government and the Cubans. I do believe that there are indications from the Soviet side that they would wish to get rid of involvement in regional conflicts from which they gain nothing. That could be the case, and we must give it a chance to develop. And we have understanding for the Soviet position. We understand as a superpower that country has certain interests, and that you cannot just ride roughshod over those interests as if the Soviet Union is not a world power. It is a world power. We have an understanding for it. But we trust the Soviet Union will also have an understanding for our position as a regional power, and that our security interests are also at stake. I'm not very much concerned because we have I think we have the means to resist any Cuban adventure. Any Cuban adventure. That, yes, those means we have. But it will be a setback for Southern Africa. It'll be a great setback. And after all, we need development. I don't know whether you know. It is estimated that this year 2 million people might starve in Mozambique. I don't know what the number is in Angola or other countries. You know as well as I do that the terrible disease AIDS is on the increase. Malaria is on the increase. The masses are getting poorer, more ill. Diseases are spreading. It is strange to me
that whenever there's conflict, it's big news. Whenever people die and are hungry and don't have food and shelter, it's not news. I would like to put to you almost in a hypothetical situation, but you know, if you leave office and if you go into the field of political science again, you probably will be able to answer it. Imagine Namibia becomes independent, the Angolan conflict is solved, the Cubans do withdraw. What happens to the Soviets if they retain the same air base facilities and the same positions? Will you back South Africa? Would it be advisable to back South Africa because of the strategic value of the Cape Sea route? Well, we don't have a military relationship of that sort with South Africa, and we never have. The last. But would it be advisable to back? Should the Soviets retain their present facilities in Angola? Well, first of all, I would say that if there is this kind of a settlement, I think it's going to lead to a different kind of Angola, in which there is greater non-alignment, and Angolans will have a chance to focus on their own agenda. Would the Soviet withdrawal also be part of a package, of a settlement package? One isn't talking of, the Soviets don't have troops in Angola. It's the Cubans who have troops in Angola. We're not seeking to humiliate anybody. What we're seeking to do is to find a way to get a package deal which has something in it for everybody. I really can't comment on that specific question except to say that there isn't any basis of support in this country for the kind of military relationship with South Africa that you are suggesting. We haven't had that relationship, and I think it's most unlikely in the future. Dr. Crocker, you've been in office for a long time now, and you actually began with a concept of your own as a political scientist of constructive engagement with South Africa. Has that concept died over the years? No, I wouldn't say it has. In our view, if you want to solve problems or be part of the solution to problems, you have to be engaged with all the people who are part of the problem on the ground. And from the very outset, we have envisaged that as engagement or involvement with everybody in Southern Africa who has an interest in the solution of these problems. So it, in a sense, that those words have been misconstrued by those who sought to make, as we say, to make political capital in our own country and in some other countries by attacking a concept. What is constructive engagement? It's the same thing that we have in our diplomacy in every part of the world, really. You either are involved or you're not involved. The opposite of being engaged constructively is to be disengaged destructively. So we would simply throw the question back at you, what is the alternative? For constructive engagement on a practical field, would it mean to be against disinvestment in South Africa, against boycotts and embargoes and all that? Well, we have never felt, and we don't feel today, that generalized punitive economic sanctions are the way to go. Because while some people may think the target of that is the white government or the system of apartheid, that isn't what happens when you apply comprehensive punitive economic sanctions. What happens is you target everybody who lives in South Africa. You target the economy, the people, black and white, and it has no predictable consequence. It's not going to hasten the end of apartheid.